Fala carequetes e carequitos, prontos para mais uma aula de besterologia hoje? Acreditem ou não, o Carex hoje vai falar sério. Eu gostaria de dividir com vocês alguns pensamentos sobre o poder da narrativa e de como nós acreditamos que nós pensamos por conta própria, mas que na verdade nós somos só fantoches do que a mídia quer que pensemos. Sim, o Careca tá filósofo / sociólogo / conspirólogo nesse vídeo. E eu pergunto, subindo o tom da voz: garçom, o que nós temos para comer aqui além de você? Opa, eu esqueci que a palavra conspiração é proibida no YouTube. Então, se você quer entrar nessa viagem junto com o Garelga, deixa seu like, se inscreve e comenta aí embaixo, porque afinal, você não quer que digam que você é um carecofóbico, né? Então, vai! A grande maioria das religiões do mundo dá muito valor à verdade. Mas e se eu te disser que politicamente, socialmente e até culturalmente, a verdade não é assim tão importante? Existe uma palavra na nossa língua chamada narrativa. Basicamente, ela se trata do ato de, narrar ou contar um fato ou uma história. E de forma bem resumida, eu posso te dizer que quando a gente fala de relações sociais, a narrativa tem muito mais poder do que a verdade em si. Ou seja, o modo que você conta um fato é mais importante do que o fato em si. Que isso, Garega? Tá dizendo que mentir é algo bom? Então, o que você fez aí é exatamente o motivo que me fez gravar esse vídeo. Você pegou o que eu disse, interpretou do seu próprio jeito e expôs como sendo algo ruim. Isso, meu amigo, é narrativa. E veja bem, eu não tô dizendo que a verdade não é importante. A verdade é a coisa mais importante do universo. Falando metafisicamente, eu acredito que a verdade é a luz do universo. Se tem uma ideia que faz a gente chegar mais próximo possível de entender o conceito de Deus, é a verdade. As coisas são como são e nada pode mudar isso. Mas exatamente por a verdade ser algo tão forte e poderoso, é que ela é algo muito difícil de se suportar. A verdade dói, ela machuca. Ela mostra como nós somos fracos e falhos. E por isso todos nós, e eu estou me incluindo nisso também, ok? Todos nós nos escondemos e evitamos a verdade. O ser humano é uma criatura emocional. Nós nos deixamos levar pelas nossas emoções e elas nublam e até anulam a nossa capacidade de julgar algo racionalmente. E o brasileiro é um dos povos mais emocionados do mundo. Por isso, quando a gente vê uma notícia, a gente reage muito mais com a emoção do que com a razão. Eu vou te dar um exemplo de como isso funciona e do perigo que isso tem. Imagina a seguinte cena. Uma mãe está no supermercado com seu filho pequeno, de uns 3 ou 4 anos. Daí a criança começa a fazer birra e espernear porque a mãe não quer comprar o biscoito que ela pediu. Uma cena que a gente vê por aí diariamente, né? Agora imagina que a criança é realmente atentada e acaba xingando a mãe. A mãe, já irritada, vira a mão e dá uma palmada na criança. Nada demais, um tapinha no bubu. Só que nesse momento tinham 2 caras vendo essa cena. Um mais conservador olha aquilo e pensa: muito bom, a mãe soube impor limite. Eu sempre apanhei da minha mãe quando era criança e tenho um bom caráter. O outro, mais progressista, pensa: que absurdo, que coisa retrógrada, não se educa com agressão. Percebeu? Você tem um fato e você tem 2 interpretações diferentes desse mesmo fato. Uma boa e uma má. Agora imagina que cada um desses 2 caras puxa seu celular e faz um post numa rede social sobre o ocorrido. O conservador elogiando a postura da mãe, que soube colocar limite na criança, e o progressista acusando de abusadora, falando que aquilo é um absurdo e pipipipopopô. Agora imagina que os 2 posts viralizam e atinjam milhares, milhões de pessoas. Olha quanta gente vai julgar a atitude da mãe, não baseado no fato em si, mas na narrativa e na reação emocional de cada um dos 2 caras que postou. Obviamente, quem é mais conservador vai tender a concordar com a visão do conservador e quem é progressista vai concordar com o progressista. Porque na maioria das vezes a gente nem consome notícias ou entra em redes sociais para nos informar mesmo, mas para buscar conteúdo que concorde com o que a gente pensa e acredita. Entender o potencial que isso tem? A mãe que só deu um tapinha na criança iria ser alçada ao nível de superstar
e da noite para o dia viraria o assunto mais comentado do país todo, pelo menos por uma semana, né? Até surgir outra polêmica. Mas nesse tempo ela seria julgada ou como uma heroína ou como uma vilã, e esse julgamento teria sérias consequências na vida dela. E quantas mil vezes a gente já não viu isso acontecer? Quantas vezes nós nem nos interessamos muito pelo assunto, mas falamos dele só porque todo mundo está falando? E quantos de nós procuram saber o que realmente aconteceu antes de dar opinião? Dado o fato que o brasileiro médio não gosta de ler, é óbvio que na grande maioria das vezes as pessoas fazem seu julgamento unicamente pelo título dos posts ou das matérias, sem nem ao menos lerem o conteúdo, que muitas das vezes até contradiz o título, aliás, na maioria das vezes. Ou seja, quem detém o poder de divulgar notícias, ou só o título das notícias, detém também um poder enorme sobre o que a população pensa ou deixa de pensar. É um grande erro acreditar que por causa da internet a mídia perdeu sua força. Quer dizer, alguns veículos de mídia, como jornais, revistas e até televisão, realmente perderam muito da sua capacidade de influenciar o público. Mas a mídia, assim como nós, também se adaptou à internet. Eu me lembro que por muito tempo minha página inicial era o UOL ou a página de notícias do MSN. E aí toda vez que eu entrava na internet, eu era bombardeado por uma infinidade de notícias, quer dizer, narrativas em letras garrafais. Ah, careca, mas eu sou esperto, eu não me deixo influenciar por essas notícias. Primeiro, ok, mas 70 ou 80% do grande público sim, acredita e baseia seus julgamentos em notícias. E o pior, só nos títulos das notícias. E segundo, mesmo que você ache que não fica influenciado, subliminarmente ou inconscientemente sim, você fica. Afinal, quando você ouve 24 horas por dia que tal pessoa ou coisa é ruim, você acaba desenvolvendo uma certa repulsa por ela. Às vezes nem pela coisa ou pela pessoa em si, mas pelo atrito e conflito que vai vir se você começar a defender. E aí, para evitar estresse, você se cala. Isso é chamado em ciência política de a espiral do silêncio. Porque cada vez você vai se calando mais, e mais pessoas vão cada vez se calando mais, e de repente, defender ou até falar daquele assunto vira uma coisa praticamente proibida. A mídia geralmente funciona na base da grana, então ela vai defender e atacar o que quem estiver pagando quer que ela defenda ou ataque. E quem está pagando a mídia no momento, tanto a internacional quanto a brasileira, não faz muita questão que você acredite no que eles dizem. Só de você se calar e deixar os outros acreditarem já está muito bom para eles. Pera aí, careca, você tá afirmando que a mídia mente pra gente? Olha, em muitos casos sim, mas como eu disse no começo, politicamente a verdade não é tão importante. O modo que você conta essa verdade, sim. Muitas vezes a mídia não precisa nem mentir para te fazer pensar como ela e, consequentemente, seus financiadores querem. Um fato é um fato. Agora, se eu vou narrar esse fato como sendo bom ou ruim, aí já é outra coisa. Eu vou dar mais um exemplo. Imaginem que foi feita uma pesquisa de popularidade entre dois candidatos à presidência, ok? Uma pesquisa simples. Em quem você vota? No Mario ou no Sonic? E aí, de 100 pessoas, 60 votariam no Sonic e 40 no Mario. Não chora não, tá, nintendista? É só um exemplo pra não me complicar mais do que eu já tô me complicando com esse vídeo, beleza? Ou seja, um índice de 60% de aprovação e 40% de reprovação para o Sonic, e 40% de aprovação e 60% de reprovação para o Mario, certo? Então, Sonic ganhou, simples assim. Esse é o fato, ponto. Agora imagina alguém noticiando esse fato assim. Uma pesquisa de intenção de votos mostra que o candidato Sonic teve 40% de reprovação dos entrevistados. São números impressionantes, pois indicam que quase metade das pessoas entrevistadas rejeitam o candidato que já demonstrou ter posicionamentos anti-imigração italiana e que já foi acusado de atentado ao pudor ao ser flagrado correndo nu usando apenas luvas e tênis. Qual é a visão geral dessa notícia? É que ela é ruim, certo? Agora, e se a notícia for assim? Agora vamos ao resultado da pesquisa. O candidato Mario teve impressionantes 40% de aprovação. Isso mostra que quase metade da população apoia a sua proposta de taxar os mais ricos com mais impostos
e que são favoráveis à imigração italiana e à diversidade cultural que o candidato representa. Notou a diferença do tom? A ênfase nas palavras-chave? Viu que os números são os mesmos nos dois casos, 60 versus 40? Mas no caso do Sonic, a ênfase foi nos 40% de reprovação, enquanto no Mario foi nos 40% de aprovação. Ou seja, uma notícia que seria boa para o Sonic, afinal ele está na frente na pesquisa, é veiculado como uma coisa ruim, e o Mario, que na verdade está perdendo, é posto como algo bom. Perceba que não precisou haver mentira, os dados estão certos. O que houve é uma manipulação da percepção do fato, usando a emoção do jornalista e, consequentemente, a sua emoção. Esse é o maior perigo, porque a mídia não precisa mentir para você, e de fato, na grande maioria das vezes, ela não está exatamente mentindo. Mas mesmo contando a verdade, ela manipula sua percepção e emoção para você assimilar aquela notícia do modo que ela e os seus financiadores querem que você assimile. E isso é pior do que mentir, porque a mentira pode ser rebatida com a verdade. Agora, narrativas só podem ser combatidas com narrativas. E nessa queda de braço, quem tem mais poder e consegue atingir mais pessoas, obviamente vai ter mais vantagem. Por isso que a bola da vez, o objetivo do momento é fazer as pessoas pararem de ter acesso a notícias de modo independente na internet e que elas voltem a ficar dependentes da mídia tradicional, entendeu? E é isso, pessoal. Me perdoem se as imagens do vídeo foram um tanto quanto monótonas ou desconectadas com o que eu falei. Eu poderia ter enchido esse vídeo de exemplos de notícias com viés político e contraditórios, mas vocês sabem que o grande irmão tá sempre de olho na gente, né? Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha, dá um like e se inscreve no canal, que dependendo do retorno eu trago mais conteúdo desse tipo para vocês. Mas se você não gostou, não se preocupa não, que quarta que vem sai mais besterol de quadrinhos, beleza? Então, beijo nas crianças e tchau! Here we go! Yippee! Oh, yes! Here I come! La la la! Yeah! Wow!